aplicada. Todos esses processos e objetos foram classificados de acordo com a riqueza das igrejas e templos oriundos do zelo religioso. Tá? Onde nós destacamos a noção de ritmo, e aí nós vamos concluir com uma pequena história que eu tenho certeza que você vai, então, se você prestar atenção nessa história, que nós vamos... História com E, tá, gente? História com E. Você vai entender do que nós estamos trabalhando. Veja, sobre o tempo, canção de nenhum de nós, eu vou só... Não vou cantar, eu vou lembrar aquela estrofe assim, ó. O tempo passa e nem tudo fica, a obra inteira de uma vida, o que se move, o que nunca vai se mover. É ritmo, gente, ó. Por que tem o e? Tá entendendo? É ritmo. E. O passado está escrito nas colunas de um edifício ou na geleira onde um mamute pode morrer. É de correr cantando, não sou eu, tá? O tempo engana aqueles que pensam, que sabem demais, que juram que pensam. E existe também aqueles que juram. Vocês sabiam? Olha que bonito essa história. Olha que bonito. É até de correr, não sou eu. Está falando, ó, o tempo engana aqueles que pensam, que sabem demais, que juram, que pensam. Existem também aqueles que juram sem saber. Mais uma, a última ali, ó. O tempo passa e nem tudo fica, a obra inteira de uma vida, o que se move, o que nunca vai se mover. É até de correr, gente, na canção sobre o tempo. Isso aqui foi gravado em 1990, e aí a gente viu aqui uma conexão, veja, entre algumas palavras, mover, morrer, saber, mover, tá? Olha que interessante, nós acabamos de ler essa canção aqui, não é toda a canção que está aqui, tá? Então a gente viu assim uma relação, veja, isso aqui, digamos assim, poderia dizer que é um exercício de, não só de análise, né, de avaliação, mas também de uma espécie de, veja, a palavrinha, ó, aqui, mover, de ação, né, de morrer, ou seja, deixar de existir, e saber, morrer, mover. Vejam, então isso aqui não é assim tão importante, né? Durante a live a gente está aqui quase 2 horas conversando, e a gente também tem que dar uma relaxada, né, gente? Nós vamos concluir, então, voltando aqui, não é hermenêutica jurídica, né, gente? O trabalho de hermenêutica jurídica também é muito interessante, a gente passou por lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Também para falar sobre hermenêutica jurídica, mas não hoje. Economia cultural, gente. Essa é a nossa Academia Isabelense. Economia cultural dentro de um estudo da gênese da modernidade. O que aprendemos com Descartes? Gente, apenas para rapidamente hoje, para dizer que esse é o nosso... É isso? O remake da Dialética dos Metais, parte 2, versões estendidas, é o nosso presente. Se é que podemos falar dessa forma, mas digamos, nessa loucura, nessa correria, nesse ritmo tão acelerado que estão todos, eu estou apavorado, gente, com esse ritmo. As pessoas parecem que estão enlouquecidas. Elaborar nossa refeição, e você conhece nosso ritmo, você sabe que nós estamos sempre convidando para você desacelerar. Então fica esse legado de Descartes. Quem não assistiu, por favor, eu tenho certeza que você vai curtir. Você assistindo a Dialética dos Metais, parte 2, versão estendida, você vai ter acesso a mais de 60 minutos de veículo de tração animal.
um conteúdo Tá entendendo como o direito entra? interessante. Tá ali o direito junto no diálogo. Quem já assistiu, tá entendendo? Quiser voltar ali. Carroça, veículo de tração animal em Porto Alegre é proibido. Olha, se você percorrer uma avenida e ver essa situação, nós abordamos diversas questões, gente. Agora, nesse momento, estamos falando da questão animal, do bem-estar animal, da legislação sobre a circulação de veículos animal, o santuário, esse animal de tração vai animal. Médico, vai ver se e o prefeito da cidade está entendendo como a legislação sempre está é um novo prefeito, então quem sabe, né, gente, nossa esperança não acaba, no sentido de que o gestor público possa olhar, porque até então não houve isso. Então essa é só uma das questões, né, gente, que a gente abordou aqui, só para você ver que eu acho que vale a pena você dar uma olhada. Quem não teve oportunidade, quem teve oportunidade quiser voltar para questões específicas. E aí, então, por que estamos aqui, gente? Não é para fazer mídia da própria mídia, certo? É tão somente. Então eu quero desejar, antes de passar para felicidades, sucesso para o novo prefeito da velha capital, que o novo prefeito, independente da carga horária, ontem ele falava, né, não sei quanto tempo eu vou ficar, mas independente do tempo, né, gente, que o novo prefeito seja feliz, assim, com a sua equipe. Hoje à tarde temos a eleição da nova mesa do Poder Legislativo, ou seja, é uma roda, né, gente, essa burocracia. Inclusive, eu quero voltar aqui com aquela gratuita que eu não expliquei muito bem, eu expus, mas eu quero voltar porque eu acho que não ficou claro o suficiente quando nós falamos do círculo mágico na relação com a burocracia estatal. Então, nós tentamos explicar que a racionalização, segundo Weber, né, gente? Isso é Weber, tá? Já vamos voltar para o Weber daqui a pouco. Então, você tem o todo, você tem a parte inteira, assim como o Weber trabalha o Jardim Encantado. O Jardim Encantado de Weber é o todo, onde a magia, onde as religiosidades, elas estão na frente da religião oficial. Então, é ética protestante, é espírito capitalismo, é Weber e é Perucci. Então, gente, eu acho que aquilo ali não ficou suficientemente claro, nós vamos voltar naquilo, mas não agora. Mas como é Natal, né, gente, final de ano, aquela coisa toda, então deixar o convite para o que já tem aqui na página. Dá uma olhada, gente, olha, com todo o respeito, com as devidas vênias, né, gente, o judiciário entrou em recesso, mas acabei de falar aqui no 319, citei aqui uma outra mensagem, citei o artigo 319, inciso 7 do CPC, por uma demanda a outra, que não vem ao caso, mas vê que o direito está presente em tudo. Então, ontem, quando o Legislativo coloca no cargo, né, o novo prefeito, ele dá Legislativo, então oficializa, né, a partir do documento judicial que chegou na mesa, o novo prefeito assume através da sessão legislativa. E hoje à tarde, então, estou falando que tem uma nova sessão legislativa importante, onde estarão sendo eleitos isso que eu acho bacana, por isso que eu trago essa canção. E aí, ali também a gente tem um detalhe importante, eu não vou entrar porque... Mas eu queria entrar, sabe? São muitas questões, veja... Nós temos ali dentro desse processo, ela falava e explicava a importância nós temos uma situação da musicalidade, específica da música, do ritmo, e especial, da afeição muito religiosa musicada, muito digamos assim, interessante. Né? Um parlamentar então, o sacerdote ali, não só o sacerdote, que ganha porque você sabe que o cristão católico é sacerdote, mas um protagonismo. Eu queria entrar nisso, gente. Eu queria entrar, juro que eu queria, porque acho que isso, para a ciência política,
regência do culto. Então, é um dado interessante, já é também uma distinção, mas também para o direito, ou seja, é uma eleição para os novos gestores públicos municipais do Poder Legislativo, onde você tem situação e oposição, e um parlamentar que não é situação, ele diz algo diferente dos demais colegas que estão nesse horizonte oponente. E aí ele defende uma posição, ele vai lá, se coloca e ganha um protagonismo, não precisa falar nomes, quem está acompanhando sabe do que se trata, quem não está acompanhando pode dar uma olhada se quiser, se não passa o vídeo pro... Até porque, né, gente, não é nosso objetivo fazer análise política. Nosso objetivo aqui é tão somente seguir na economia cultural e o blog, gente, o blog tem muita coisa, tem um material muito interessante no blog, quem não conhece o blog, dá uma olhada, gente, porque ele tem muito texto, muita construção literária que revela muito do nosso trabalho, da nossa predisposição, da nossa relação com essa cidade. Então, você que está aí pensando na ceia do Natal, você que está esperando os dias para... Está quase embarcando, as pessoas já estão embarcando, né, gente, para as férias. Eu quero desejar boa viagem, quero desejar Feliz Natal. Inário. Essa obra é muito bacana, gente. Eu tenho certeza que alguns não entendem, sabe? Quando a gente vai e volta, sociais jurídicas, as pessoas não entendem. Mas nós estamos ali, ó, com uma... entendendo da nossa predileção pela ciência. Nós estamos com 2 vídeos aqui na tela, gente, mas olha só, não é objetivo confundir ninguém, gente. O objetivo nosso é ajudar você. Então, Feliz Natal. Feliz... Queremos que todos estejam bem. Queremos que você desacelere. Gostaríamos de dedicar esse momento, então, agora, no final do expediente legislativo, que encerra hoje, né, gente? Então, voltando, né, a câmera ao processo legislativo de outorga antes do início do recesso, é eleita nova mesa, que vai, claro, efetivamente, somente no próximo ano que vão efetivamente. Enquanto isso, o novo prefeito está trabalhando, então nós iniciamos desejando boa sorte, Feliz Natal, prefeito. Que a cidade esteja bem, que todos estejam bem, que os gestores públicos estejam bem e que a nós não desamparem. São muitas questões, nosso objetivo aqui é tão somente a ciência, nas sociais e nas jurídicas, então não vamos falar nenhum tipo de nada de trivial, nem nada do que não seja essencial. Agradecer, né, gente? E dizer, então, que esse vídeo, gente, com a devida ver nesse vídeo, nós reassistimos ontem, até para ter certeza, porque muitas vezes a gente fala, né, no vídeo você sabe que entra muita coisa e outras ficam de fora, às vezes a gente tenta ser didático, mas acaba às vezes confundindo. Mas esse vídeo, gente, eu acho que vale a pena. Vale a pena porque... Agora tem um adendo, gente. Eu estou aqui só pelo adendo. Veja, eu não quero me estender. Tem um adendo porque a gente fala aqui na... A gente fala... Nesse vídeo, nós falamos no Peruche, no Desencantamento do Mundo. Nós falamos no... Olha só a projeção de tela aqui, gente. Nós falamos aqui, ó, no... Vejam, então nós havíamos falado de um encontro onde a pessoa... Ética Protestante e Espírito do Capitalismo. Mas nós também falamos, gente, nessa obra. Inclusive eu vou mostrar aqui porque eu falava sobre isso. Os economistas, ó, Weber E aí nós chamamos a atenção vossa para que
remetemos a leitura, na verdade, né, gente? Para... Só um minutinho, vamos pegar a obra aqui, só um minutinho. Gente, nós chamamos a atenção no vídeo para que uma coisa importante, que é o seguinte, nós, nesse texto dos economistas, nós estamos trabalhando com o Weber no original, ó, na língua portuguesa, porém não é um remake. Aqui é remake, ó. Onde o pai de santo, então, enquanto sacerdote... Mas aqui não é, gente, ó. Aqui é o próprio Weber. Então, o que acontece? Tem o problema da tradução, tá aqui o tradutor, ó. Tem tradução de Maurício e revisão do Cássio, tá? Então, quando traduz, já tem perdemos um pouco de qualidade quando da tradução, você sabe disso. E o Perucci chama muita atenção para isso. Daqui o Perucci, ele, nessa obra, ele vai falar muito sobre isso. Os problemas da tradução. Quem traduz? Quem traduz leva muito de si na tradução. Então a gente tem que observar isso. O Perucci está falando nisso, aqui nessa obra. E nós, então, aqui, ó, nós elegemos um segmento desse texto, naquela época do vídeo, a Dialética dos Metais, parte 2, versão estendida. E eu quero, então, chamar a atenção para esse detalhe. É um detalhe, mas é um detalhe importante, pelo seguinte, veja. Só para ficar bem claro, né, gente, antes de entrar ali, ó, isso aqui, ó, é uma edição de 97, da editora Nova Cultural, ele delimita a saída de tá? cena, Onde você inicia com essa apresentação aqui, tem dados biográficos do autor, etc. Então, só para que fique bem claro do que a gente está falando e que tipo de emenda. A gente está aqui para apresentar uma emenda, presta atenção. Gente, isso aqui é importante, a cronologia, ó. Max Weber nasceu em 21 de abril de 1864. Ele escreve uma tese de doutoramento, chamava a História das Instituições Agrárias, que é sobre a história das companhias de comércio durante a Idade Média. Isso aqui é importante, mas tenham paciência que eu estou remetendo vocês para aquela parte do texto, inclusive está no blog isso. Aquela parte do texto que a gente selecionou, lembra? Então tá aqui, gente, ó, a parte do texto que a gente elegeu para trabalhar naquele momento foi Rejeições Religiosas do Mundo e Suas Direções, que é a página 157. Começa com motivos para a rejeição do mundo, o significado de sua construção racional. Assim começa o capítulo, tá? E aí o que acontece? Nós remetemos para 173, lembra? Tá aqui, ó, 173, ó. A gente chamava à época atenção para a página 11. Tá aqui, ó, 173, ó. Tá aqui, ó. Weber, 173. E a gente leu, inclusive, aqui, ó, esse parágrafo. Porque tinha a palavra ritmo, a gente achou importante chamar a vossa atenção para esse parágrafo aqui que começa assim: a religiosidade mágica está numa relação muito íntima com a esfera estética e tal e tal. Mas, olha que interessante, a gente trabalhou com 73, mas, olha o detalhe. O Perucci aqui, ó, gente, nessa obra, ele está nos remetendo para um outro segmento dessa obra. Então, vê, não é que a gente errou. Aqui não tem erro nem acerto. É uma questão de opção. Nós optamos pela 173. E agora, vamos lá onde o Perucci mandou nós irmos, ó, dá uma olhada. Gente, quando o Perucci, no final do livro, ele fala nessa possibilidade de reencantar o mundo, e aí tem a ver com... Por isso que eu estou falando no círculo com ele, lembra? Na verdade, assim, ó, o círculo, aquele que eu disse que vou voltar no círculo, o círculo mágico,
Por que eu vou voltar, gente? Porque ali a gente tem que demonstrar naquela garatucha que uma coisa não anula a outra. Ou seja, nós temos um mundo desencantado, que é o burocrático institucional legal, que é o racionalismo imperando nas relações sociais, mas nós temos ainda toda uma cultura encantada resistindo. Tá entendendo? Então, uma coisa não anula a outra, uma coisa dialoga com a outra. E a gente explicou que o poder legislativo, por exemplo, o poder executivo são pedaços, são segmentos do que nós tínhamos como um todo, né? Naquele todo que o Weber chamou de Jardim Encantado, nós temos uns pedaços agora. E não é o caso de juntar os pedaços para ter o que a gente tinha antes, não. Porque essas duas coisas seguem existindo. Tanto o mundo encantado como o mundo desencantado. Tá entendendo? Só um pouquinho. Então, veja, na verdade, nós já tínhamos pensado sobre a matéria que o Perucci está trabalhando aqui, ó, na 220, tá? Só que aí, o que acontece? Essa coisa do reencantamento, da possibilidade de tu voltar para uma situação anterior, porém diferenciada daquilo que nós tínhamos, é óbvio, né? Nós tínhamos pensado sobre isso, mas tá aqui, ó. O Perucci vai chamar de chave de ouro. Ele diz, existe uma chave de ouro, uma semântica básica, né? Essa tradução aqui, ó, dessa expressão em alemão. Ó, Max Weber, de fato, havia usado naquele contexto o verbo encantar, ou seja, esse encantar ou desencantado seria um reencantamento, certo? Só para te entender. E aí, o Perucci diz aqui, ó, na margem, nós anotamos o seguinte. O que importa? O que o Perucci está chamando a atenção? Daquelas esferas todas que a gente trabalhou, lembra? Ele está chamando a atenção para a esfera do erótico, ou do erotismo. É isso que ele fala aqui no finalzinho, na última página. Ele fala assim, ó, aos olhos de Weber, a possibilidade de reencantar parece, pois, que não está no alardeado retorno do sagrado, como andam dizendo, querendo e torcendo, quando não comemorando, tantos sociólogos religiosos, tal e tal e tal. Então ele tá falando sobre isso, ele está falando que existe esse objetivo das pessoas pensarem sobre um processo de reencantamento, mas, segundo o Perucci, aí veja bem, é o Perucci falando, nós só estamos chamando a atenção que existe esse convite do Perucci e que você, então, deve ler um outro setor daquele texto que à época a gente não chamou atenção. Que setor é esse? Veja, nós, à época, trabalhamos aqui, ó, com o subtítulo, ponto 9, que é as 3 formas da Teodiceia. Que começa assim, as éticas de redenção individual do passado, que rejeitaram o mundo, aplicar essa rejeição a pontos muito diferentes dessa escala construída de forma puramente racional, tal. A gente leu, a gente pediu para você ficar focado nisso. Agora o Perucci está dando um outro caminho e está chamando de chave de ouro. Por isso que nós estamos aqui. Não há erro nem acerto de parte a parte. São possibilidades, são alternativas, são caminhos que a gente está deixando para você fazer a sua própria escolha. Veja, para onde que o Perucci está remetendo? Vamos lá. Ó, aqui, ó. Número 8, a esfera intelectual. Tá? São vários segmentos do texto
Eu estou procurando aqui, você sabe que isso aqui é artesanato intelectual. Desencantamento aparece muito aqui, ó, na 176, por exemplo, ó. Desencantamento, ó. E aqui exatamente a palavra, ó. A tensão entre religião e sexo foi aumentando pelos fatores evolucionários de ambos os lados. No lado da sexualidade, a tensão levou da sublimação ao erotismo e, com isso, a uma esfera cultivada conscientemente e, portanto, não rotinizada. Aqui, ó, esse parágrafo a gente colocou já a época como importante. Ó. A qualidade extraordinária do erotismo consistiu precisamente num afastamento gradual do naturalismo ingênuo do sexo. A razão e a significação dessa evolução, porém, envolvem a racionalização universal e a intelectualização da cultura. Desejamos delinear brevemente as fases dessa evolução. Partiremos de exemplos do Ocidente. Isso aqui é o Weber falando na 176. E então, exatamente... Tá aqui, ó, o 7, ó. Isso é Weber puro, gente. Isso aqui não é Perucci falando do Weber, é Weber puro. É uma tradução do original de Weber. Aí tu tem aqui, ó, ponto 7. A esfera erótica começa assim. A ética fraternal da religião de salvação está em tensão profunda com a maior força. É o Weber falando, ó, perdi o foco, mas vou ler, ó. Com a maior força irracional da vida, que é o quê? Segundo o próprio Weber, o amor sexual. Então, a gente aqui, eu acho que dá para falar numa própria psicologia. Eu tenho dito que isso aqui não é sociologia, mas digamos assim, né, gente, por aproximação, né, daria para falar que isso aqui é uma espécie de psicologia weberiana. Vamos seguir lendo o primeiro parágrafo da esfera erótica. Isso aqui é página 175. Quanto mais sublimada é a sexualidade, quanto mais baseada em princípio e coerente é a ética de salvação da fraternidade, tanto mais aguda a tensão entre o sexo e a religião. Está aqui, ó, primeiro parágrafo. Tensão entre o sexo e a religião. É o Weber falando. Não sou eu, não é o Perucci. É o Weber falando. É o original do Weber, traduzido do alemão. Tem toda aquela historinha, claro, em 1930 o Parsons faz a primeira... você já sabe disso, né? Não preciso falar, mas quem não sabe, então fica sabendo. Em 1930 vem a primeira versão do alemão para o inglês, e a partir da versão da língua inglesa, então, que chega posteriormente no Brasil, aquela coisa toda. Então, por isso que eu digo, tem sempre esse detalhe da tradução. Veja, segundo parágrafo, aqui, ó. Originalmente, é melhor que você leia, só tô provocando você aqui, é uma oportunidade que eu tô dando para você na véspera, na antivéspera, pré-véspera do Natal, você seguir estudando Weber. Veja, originalmente, a relação entre o sexo e a religião foi muito íntima. As relações sexuais faziam frequentemente a parte do orgiastricismo. Isso aqui eu já li outro dia, você sabe, né? Tá aqui, ó, não sou eu que estou falando. Orgiasticismo. É um ritual. É uma ritualística. É Weber. É sociais combinado com jurídicas, tá entendendo? Gente, e aí sabe o que veio na minha cabeça agora? É o Foucault, gente. É Foucault isso aqui. De onde é que o Foucault tira todas aquelas palestras que viraram um livro? E eu estou falando dos anormais. A gente vai para o Foucault depois. Eu estou dizendo que a gente vai, e não estou apresentando, mas a gente vai. Está acabando o ano, a gente está concluindo, tá, gente? Vamos lá. Orgiasticismo mágico, ou eram o resultado não intencional da excitação orgiástica. Gente, isso aqui
Dá muito pano para manga, isso aqui não tem como. Eu estou só lendo. Mas isso aqui dá um desdobramento assim incrível e magnífico. Vamos lá. Aí ele fala na Rússia e tal e tal. Aí no outro parágrafo ele fala assim, a transição dessa prostituição para o matrimônio legalmente constituído está cheia de todos os tipos de formas intermediárias. Gente, eu vou parar aqui, sabe por quê? Você pode ficar um pouco cansado, eu também estou um pouco cansado. Eu só quero dizer que quando eu leio essa frase, presta atenção, me vem assim uma percepção que é a seguinte, a família, isso que nós temos hoje concebido como família, gente, é uma instituição social, do ponto de vista sociológico. E aí você vai dizer, puxa, mas o cara disse que não é sociologia, mas foi... Não, eu estou dizendo que lá no início não era. Que ele não propôs ser. E ele não fundou sociologia de nada. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, do ponto de vista sociológico, a família é uma instituição social. E para o cidadão comum, para o leigo, eu vejo que fica difícil, sabe, para o pai, para a mãe, para o filho, que vivem o dia a dia dentro de uma família, eu vejo que fica difícil, o cidadão comum fica difícil entender que a família é uma instituição social. Agora, para você que estuda, noviço, estou falando com o noviço agora, até porque o veterano já deve ter saído correndo daqui há mais tempo, né, do que... Já não deve nem estar mais aqui, né, já tem tanta enrolação aqui. Não estamos enrolando, nós estamos emendando um vídeo anterior, explicando que o Perucci está remetendo nós para ponto 7, a esfera erótica. Eu estou falando que a família é uma instituição social, e estou dizendo que para o cidadão comum é difícil de entender isso, mas para você que estuda sociais e jurídicas, você sabe que... E vou citar no direito, então, uma política pública muito comentada, muito presente, muito noticiada. 01, a família é uma instituição social. 02, o Estado, com E maiúsculo, o Estado de Direito, tem todo um caráter protetivo para a família. E vou citar, então, uma política pública muito conhecida e muito comentada, que é aquilo que conhecemos pela Lei Maria da Penha, que é, então, a forma de você proteger a família, muito especialmente as relações domésticas, no que tange ao sexo feminino. Mas então a Lei Maria da Penha serve para mulher, não serve para homem? Bom, aí já é uma questão mais complexa, gente. Por isso que eu digo sempre, né, quando a gente combina sociais com jurídicas, a coisa fica complexa, e eu poderia entrar nisso, mas aí eu teria que citar a doutrina e a jurisprudência, e como nem todo mundo das sociais tem claro o que é doutrina e jurisprudência. Outro dia eu falei que o marxismo é uma doutrina, então as pessoas ficam assim, mas como assim, né, gente? Então é muita questão, a gente não pode esmiuçar tudo. Eu só estou dizendo assim, ó, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, continue estudando, dá uma olhada nos nossos vídeos, porque o conteúdo é diferenciado. E a gente está aqui, ó, na esfera erótica porque o Perucci mandou a gente vir para cá, não é porque a gente queira. A gente está seguindo aquilo que o Perucci chama de chave de ouro lá no Desencantamento do Mundo. Então não vamos ficar muito tempo aqui, né, gente? Só para dizer, então, aqui, ó, é a página... Vamos ler mais um pouquinho, ó. A tensão entre religião e sexo só se destacou com o culto temporário da castidade do sacerdote. Gente, só essa frase aqui, ó, eu não posso comentar, não posso entrar, não posso nada. Porque isso aqui é muito complexo. Porque você tem uma coisa chamada Estado teocrático. Porque você tem... Bom, gente, você tem tanta coisa que a gente não vê. Tem tanta coisa que a gente não vê. Eu assisti ainda ontem um documentário sobre... Tá no Netflix, tá, gente? Dá uma olhada. Se você tem interesse. Quem matou o dono do Banco Safra? Até hoje se discute quem matou. Então, às vezes as pessoas morrem, as pessoas desaparecem,
Mesmo aquelas mais abastadas, mais poderosas, o cara vivia dentro de uma fortaleza, o cara era riquíssimo, você conhece a história, só estou lembrando. O dono do Banco Safra, casado com a esposa dele, à época, uma gaúcha aqui de Canoas, ou seja, assim como nós, mais ou menos, assim como nós, mas que fica famosa, que ganha projeção social, que vai morar no condado de Mônaco, onde vivia com, então, o dono do Banco Safra. Ele tinha um bunker dentro de casa, ele estava super protegido, tinha uma equipe de pessoas que trabalhavam, ele já estava um pouco adoentado, etc. Então, gente, quem matou até hoje se discute, e o Netflix tem não é série, é um documentário. Então tem coisas que é difícil de explicar, né, gente? Então, como nós temos poucos recursos, não temos bunker dentro de casa, e nós não temos guarda-costas, nós não temos dólares no cofre, até porque não temos cofre, e o saldo bancário é lá embaixo, às vezes chegando a zero ou até negativo. Então a gente não pode se arriscar muito, né, gente? A gente só está fazendo uma ciência aqui básica. E aí a gente lê essa frase aqui, ó, uma certa tensão entre religião e o sexo só se destacou com o culto temporário da castidade do sacerdócio, dizendo que independente da sua profissão de fé, independente se você é da religião XYZ, a gente sempre tem que ter muita cautela, tanto com política como religião e com o Estado de Direito. Gente, o Estado de Direito é um ente presente o tempo todo entre nós, então, mesmo quando se produz ciência, a gente tem que ter a devida cautela. Isso eu estou deixando uma dica aqui o veterano sabe disso, óbvio, né, cara? Mas o noviço não sabe, então, por exemplo, quando a gente escreveu o Estatuto do Índio, temporalidade, permanência e esse último trabalho, né, a gente teve muita cautela, por exemplo, não citamos, a gente gostaria de ter citado ali alguma coisa que não citou, a gente teve um travamento ali, né, gente? Então, é a cautela que a própria academia, que a ciência, até porque tudo isso é Estado de Direito. Então, voltando, família é uma instituição social, nós temos o Estado protegendo a família, e se tem a política pública que foi colocada no Estado de Direito através da Lei Maria da Penha. Então, são questões para você pensar, para você conectar, para você avaliar e para você estudar, se é que você quer. Né? Se você não quer, tudo bem, tem outras opções aí. Mas, gente, vamos concluir. Eu quero concluir com a capa. Veja, só um detalhe. Eu quero concluir com a capa do livro que a gente está lendo. Os Economistas. É a coleção Os Economistas. E é o exemplar dedicado então ao Weber, que é, gente, o pai, não há nenhuma dúvida que o Weber é o pai da teoria da ação. Então, a teoria da ação que foi adotada pela sociologia para explicar muita coisa da sociedade, ela é amplamente aí difundida nos cursos de graduação. Mas os professores, de modo geral, eles passam rapidamente sobre alguns temas e por isso que a gente está aqui dando a oportunidade para você ficar um pouco mais em questões que não estão sendo abordadas atualmente nos cursos tradicionais. Então, voltando à outra tela, Perucci, sem dúvida, o maior weberólogo do Brasil, com respeito aos demais. Perucci é o maior weberólogo do Brasil, ele escreveu O Desencantamento do Mundo. Essa obra, gente, foi adquirida de segunda mão, e eu quero registrar aqui, então, a nossa tristeza. Não queria concluir com uma página triste, mas
antes de concluir, gente, a nossa tristeza pelo que está acontecendo na empresa de Correios e Telégrafos. Nós compramos uma obra, segunda mão, naquele site que vende as obras. E aí eu remeto para quando a gente recebeu essa obra aqui, ó. E agora a gente já adquiriu, e nós estamos aguardando, gente, com expectativa, a entrega da obra, que deve acontecer, já devia ter acontecido, e ficou a cargo da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, e até o momento ela não chegou, e não sei quando vai chegar. Então há rumores de uma situação lá vivida entre os trabalhadores, me parece que há um movimento grevista em curso, há um problema lá administrativo na gestão da empresa, etc, etc, que a gente não vai entrar no detalhe. Eu só quero dizer que para o cidadão, que está no final da linha, tipo o consumidor final, gente, isso impacta a vida da gente, porque a gente adquire a obra, a gente adquiri, paguei, consulto no sistema diariamente, a obra não chega, então isso vai criando assim um estresse, um sentimento de impotência do cidadão. E aí por isso que eu dizia, né, o Estado de Direito protege a família, como também protege as relações de consumo. Então nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que também é uma política pública, tudo isso que descende da Constituição Federal do Brasil. Eu quero destacar o artigo 170. Veja, o artigo 170, o que diz o artigo 170 da Constituição Federal Brasileira? É da ordem econômica. Então, a ordem econômica, e eu estou destacando, sabe por quê? Porque o ministro Flávio Dino, do STF, ele gravou uma entrevista e ele fala que todos gravaram, cada um elegeu um segmento da Constituição para falar sobre. E o ministro Flávio Dino, que é um excelente professor, é um jurista renomado no Brasil, você sabe disso. Eu só estou dizendo aqui que o 170 é a ordem econômica. O Flávio Dino, ele disse que tem grande apreço pelo artigo 170 da Constituição Federal do Brasil e que a ordem econômica, então, gente, é muito importante para todas as relações de consumo, para que as empresas e as atividades empresárias se desenvolvam de forma correta e o que o consumidor que está na ponta do sistema, ele tem seus direitos também. Então, aqui, se alguém está me ouvindo aí do Correio, da empresa de Correios e Telégrafos, gente, dá uma olhada nisso, gente, nós somos consumidores finais, nós compramos os produtos, nós estamos aguardando a entrega, e é importante para o nosso trabalho essa leitura. Esse livro foi adquirido porque ele é importante para o nosso trabalho, a gente vai projetar aqui na tela em breve para você, e não quero me estender muito, hoje é um rápido encontro aqui nosso, de final de ano, mas para emendar então, gente, o nosso vídeo, a dialética dos metais, no sentido de que o Perucci então pede para nós irmos para o segmento 07, que fala do orgiasticismo, da esfera erótica, da sexualidade, e eu falava então da possibilidade de você ter ali um trabalho do tipo uma psicologia weberiana. E para concluir, mais um livro, gente, adquirido segunda mão, ó. Quem quiser contribuir conosco, a gente aceita doações de obras. Então a gente não quer concluir esse vídeo com uma página triste. A gente quer concluir esse vídeo com uma mensagem positiva, né? De final de ano para você. Dizer que é muito importante, gente, que você continue, independente da sua idade, veja bem, independente da sua idade, independente da sua condição socioeconômica, independente da sua religiosidade, da sua religião, independente da sua condição, opção político-partidária, independente de tudo, gente, você é um cidadão, você respira, você é uma pessoa
conectada com a sua realidade, você está em pleno gozo das suas faculdades mentais. Então, sendo atípico ou não, veja, não pare de estudar, não pare de estudar. Não pare de estudar. Siga estudando, siga investigando, siga lendo. O livro e a literatura, gente, é muito importante para todos. Não importa agora se você está, onde você está, o que você está fazendo. Você está num ônibus lotado agora indo para o trabalho, você é um trabalhador assalariado e vai dizer, ora bolas, mas eu não tenho tempo. Como assim? Eu trabalho 6x1. Eu estou 8 horas a serviço do meu patrão. Aí eu vou dizer, gente, eu entendo você. E aí eu vou dizer, eu entendo e me solidarizo com a sua situação socioeconômica, certo? Agora eu vou dizer, mesmo assim, existem alternativas. E eu vou citar uma. Você põe um fone de ouvido enquanto você desloca Viamão Porto Alegre. Você está num Viamão lotado agora. A Avenida Bento está engarrafada. A Avenida Ipiranga está engarrafada. A Protásio Alves, então, nem se fala, né, gente? Houve mais um óbito ali, infelizmente. São registrados quase que diariamente um óbito na Avenida Protásio Alves, nesse trecho final aqui que liga Viamão, Alvorada, Cachoeirinha, etc. Gravataí, etc. Então, assim, isso está mais do que atrasado, essa obra de duplicação. Os agentes públicos têm que olhar para isso. Eu falava no nosso novo prefeito. E não só Viamão, mas Alvorada, Porto Alegre. Gente, por favor, as pessoas estão morrendo no deslocamento para o seu trabalho. Mas mesmo assim, gente, veja, se você está nessa loucura do trânsito, você põe um fone, claro, com segurança. No caso, o motociclista é mais difícil, mas você está dentro do coletivo. Você põe o fone de ouvido. Gente, tem audiobooks, tem vídeos gratuitos na internet, você tem videoaulas, você tem várias plataformas hoje que disponibilizam. Então, em vez de você estar naquele ruído entediante, ensurdecedor, né? Porque geralmente os ruídos são intensos e imagina para quem faz isso diariamente, é um sofrimento. Mas você põe fone de ouvido e você então desliga um pouco dessa loucura do trânsito e você ouve um áudio, uma palestra, uma videoaula, no sentido de aprimorar a sua vivência, seu conhecimento, etc, etc. Então é nesse sentido, gente, sempre há uma alternativa, por isso que eu digo nós aqui também de forma artesanal, como eu falo, trabalhando, mas resistindo. O livro e a literatura são um locus de resistência, são uma possibilidade que você tem de avançar. Então, é nesse sentido que a gente quer concluir esse vídeo, desejando então a todos Feliz Natal, boas festas, seguimos juntos, Ceságio, Academia Isabelense, até o próximo encontro, bons estudos.